Desde muito cedo, minha conexão espiritual teve origem em um lugar profundo dentro de mim, como se brotasse das minhas entranhas e se manifestasse através das minhas palavras. Tudo começou com Jesus, e essa presença se revelou ao meu lado direito. De repente, fui levado a uma jornada descendente através das camadas da terra, como se estivesse mergulhando em um abismo escuro e vasto. Cada nível que atravessava parecia uma caverna imensa, com paredes que se estendiam em todas as direções. O que mais me marcou foi a visão de celas ao redor, onde pessoas estavam aprisionadas. Em um instante, fui transportado para o centro da terra, como se caísse em um poço sem fim. No fundo desse abismo, encontrei o Lago de Fogo. Era possível ver figuras humanas se debatendo, como se estivessem imersas em águas turbulentas, emergindo e submergindo sem parar. A cena era assustadora, e entre aquelas pessoas, reconheci algumas que já haviam sido parte do meu ministério. Elas gritavam coisas como: Pastor João, você nos enganou. Disse que não perderíamos a salvação. Então, alguém se aproximou de mim e disse com firmeza: se continuar pregando o que prega e acreditando no que acredita, esse será o seu destino. Foi assim que experimentei um vislumbre do que existe além da vida. Hoje, vamos conversar com o pastor João Lopes, que tem um testemunho extraordinário. Aos 24 anos, ele sofreu um grave acidente de moto e, durante 3 horas, teve um encontro sobrenatural com Jesus. Além disso, ele também teve uma visão do inferno. Não perca as histórias impressionantes e a presença de Deus em sua trajetória. Vamos recebê-lo agora! Começo minha história aos 15 anos, uma idade complicada para qualquer pessoa. Cresci em uma família que se dizia cristã, mas só mais tarde, nessa mesma idade, decidi entregar minha vida a Jesus como meu Senhor e Salvador. Na época, eu questionava tudo: Deus, se você existe, mostre-se para mim como fez com Moisés na sarça ardente. Se for real, revele-se. Eu buscava respostas, mas também carregava dúvidas plantadas pela escola, pela ciência e pelas ideias ateístas que circulavam ao meu redor. Certa noite, um homem chamado Joe Alma orou por mim e impôs as mãos sobre minha cabeça. Não sabia o que esperar, mas senti uma energia elétrica percorrer meu corpo. Quando perguntei o que era aquilo, ele respondeu que era o poder do Espírito Santo. No dia seguinte, às 6 da manhã, horário em que eu costumava correr, algo extraordinário aconteceu. De repente, uma visão imensa se abriu diante de mim, como uma tela gigante ocupando todo o meu quarto. Era o ano de 1979, e aquilo não se parecia com nada que eu já tivesse visto. Primeiro, vi Jesus crucificado. Ao seu lado estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e João. Os soldados romanos disputavam suas vestes aos pés da cruz, no Monte Gólgota. A cena era escura, sombria. Jesus me olhou, e preciso explicar algo importante: meu pai era um homem forte, e para mim, gentileza não combinava com virilidade. Por isso, eu resistia ao cristianismo, pois muitos homens cristãos que conhecia pareciam frágeis, quase desprovidos de força. Mas o Jesus que vi não se encaixava nesse estereótipo. Ele tinha traços judeus, cabelos escuros, possivelmente cacheados, e um porte físico saudável, nem magro como nas pinturas de Michelangelo, nem musculoso como um halterofilista. Quando nossos olhares se cruzaram, percebi algo que mudou minha vida para sempre. Ali estava o homem mais forte que já vi, mas também o mais amoroso e compassivo. Força e ternura coexistiam nele de forma perfeita, como dois elementos inseparáveis. Eu não conseguia me entregar a um Jesus que via como fraco, mas aquele homem diante de mim era diferente. Era poderoso, másculo, e ao mesmo tempo, cheio de bondade. Foi então que soube que poderia segui-lo. Ele não disse uma palavra, mas seus olhos falaram comigo. Se tivesse ouvido sua voz em um idioma que eu entendesse, talvez não suportasse a intensidade daquela experiência. Na época, eu ainda estava tentando compreender a Bíblia e me aprofundar na fé. Através daquele olhar, ele me transmitiu uma mensagem clara: tudo isso fiz por você. Fiquei perplexo. Como assim, morrer por mim? Não entendia completamente, mas a mensagem era inequívoca: Jesus havia feito aquilo pessoalmente por mim.
A Bíblia diz que Cristo morreu por cada um de nós de forma única, como se cada pessoa tivesse uma marca exclusiva, um lugar especial no coração de Deus. Não somos cópias uns dos outros, somos indivíduos, e Ele nos ama de maneira singular. Naquele momento, compreendi que aquele homem perfeito, aquele Deus encarnado, que reunia força e amor em sua essência, me amava profundamente. Foi um divisor de águas na minha busca por Deus. Depois disso, a visão mudou. Vi Jesus entregar seu espírito, em um gesto dramático descrito nas Escrituras. Embora não tenha ouvido suas palavras, sabia que era o momento em que ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele inclinou a cabeça e expirou, em um movimento que pareceu acontecer em câmera lenta. Seus cabelos se moveram como se o tempo tivesse desacelerado, e então, de repente, tudo parou. No instante seguinte, me vi dentro do corpo de Cristo, enxergando através de seus olhos. Ele caminhava com João e Pedro pela estrada de Emaús, após sua ressurreição. Enquanto andavam, ele explicava aos discípulos por que não haviam acreditado nas profecias sobre sua morte e ressurreição. Citava as Escrituras, mostrando que o Messias deveria sofrer como servo de Isaías 53, mas também ressuscitar como um rei vitorioso. Era como se eu estivesse ali, vivendo aquele momento ao lado dele. Essa experiência me fez entender algo profundo. A Bíblia fala sobre estar em Cristo, e foi exatamente isso que vivi. Deus queria que eu soubesse que Ele me chamava para fazer parte dele, para ser parte do seu propósito. Era uma confirmação de que minha vida estava ligada a dele, e que eu deveria caminhar em sua presença, como alicerce da minha fé. Era como se ele enxergasse dentro de mim. Cada palavra que ele dizia parecia alcançar exatamente o ponto em que eu mais precisava ouvir. Deus havia colocado aquele homem em meu caminho para me ensinar algo crucial. A fidelidade não era apenas uma escolha, mas um caminho de transformação. Eu me lembro de como ele falava sobre a lei espiritual da semeadura e da colheita, mas não apenas no sentido material, ele ia além. Se você é fiel nas pequenas coisas, Deus o colocará sobre coisas maiores, ele dizia. E aquilo não era teoria para mim. Era uma verdade que eu vivia. Cada vez que eu escolhia obedecer, mesmo quando ninguém estava olhando, eu sentia que algo dentro de mim se fortalecia. Era como se cada ato de fidelidade fosse um tijolo a mais na construção do meu caráter. O pastor Nielsen não era apenas um pregador, ele era um homem que carregava a presença de Deus de forma palpável. Lembro-me de uma ocasião em que ele orou por mim, e suas palavras foram tão precisas que pareciam ter sido escritas para aquele momento específico da minha vida. Ele não apenas identificava minhas lutas, mas também me mostrava o caminho para superá-las. Era como se Deus estivesse usando aquele homem para me dizer: eu vejo você. Eu sei o que você está passando, e estou aqui para guiá-lo. Naquela época, eu ainda carregava as marcas de uma infância difícil. A ausência de um pai presente, as mudanças constantes de casa, a violência que eu enfrentava por ser o novato em cada escola nova, tudo isso havia me ensinado a não recuar. Mas agora, Deus estava me mostrando um tipo diferente de força. Não era a força de quem nunca recua, mas a força de quem escolhe seguir em frente, mesmo quando tudo parece incerto. Eu comecei a entender que a verdadeira masculinidade não estava em nunca demonstrar fraqueza, mas em reconhecer que a fraqueza existe, ainda assim, confiar em Deus. Jesus havia sido o exemplo perfeito disso, forte o suficiente para enfrentar a cruz, mas também compassivo o bastante para lavar os pés dos discípulos. Era esse equilíbrio que eu precisava aprender. E assim, dia após dia, eu me dedicava a ser fiel. Não era algo grandioso, às vezes, era apenas escolher não revidar uma provocação, ou perdoar alguém que havia me magoado, ou até mesmo acordar cedo para orar antes de ir para a escola. Mas cada pequena escolha me aproximava mais de Deus. Era como se Ele estivesse me treinando, preparando-me para algo maior. Eu não sabia na época, mas aqueles anos de submissão e aprendizado estavam me moldando para o que viria depois. Deus estava me ensinando a depender dele, a confiar em sua voz e a reconhecer sua mão em cada detalhe da minha vida. E, acima de tudo, ele estava me mostrando que a fidelidade não era um fardo, mas uma porta para uma intimidade mais profunda com ele. Um lugar seguro para servir a Deus.
Mas o que eu não percebi foi que, ao fugir daquela situação, estava correndo na direção errada, não porque o lugar fosse ruim em si, mas porque eu havia deixado de consultar o Senhor. E quando ignoramos a voz de Deus, mesmo com as melhores intenções, acabamos tropeçando em caminhos que Ele nunca planejou para nós. Aquele ano foi um dos mais confusos da minha vida. Eu havia experimentado o batismo no Espírito Santo, conhecido o poder de Deus de forma tão intensa, e, no entanto, ali estava eu, vivendo em um ambiente onde tudo ao meu redor parecia contradizer o que eu sabia ser verdade. Não era uma queda repentina, mas um deslize gradual, como areia escorrendo entre os dedos. Eu ainda orava, ainda lia a Bíblia, mas algo dentro de mim estava se afastando. Não era rebeldia declarada, mas uma espécie de entorpecimento espiritual, como se eu estivesse tentando me convencer de que poderia viver no limite sem cair. E então, veio o chamado. Não foi um trovão do céu, nem uma visão dramática, foi uma voz suave, persistente, que eu conhecia tão bem. John, lembra-se da profecia que eu coloquei sobre a sua vida. Era como se Deus estivesse me lembrando de algo que eu havia enterrado debaixo de tantas desculpas. Naquele momento, eu era bombeiro, tinha estabilidade, um caminho que fazia sentido para o mundo. Mas o Senhor me disse algo que abalou todas as minhas certezas: vou te pedir para deixar tudo isso. Volte para Orange County. Para mim, aquilo era como voltar para o olho do furacão. Orange County não era um lugar de bênção na minha mente, era onde tudo havia desmoronado. Mas Deus não estava me chamando para o que era fácil, Ele estava me chamando para o que era necessário. Quando cheguei lá, não tinha plano B. Não tinha um lugar para ficar, nem um ministério estruturado, nem uma garantia de que daria certo. Mas algo dentro de mim sabia que, se Deus havia falado, Ele também proveria. Foi numa quarta-feira à noite, em um culto de crentes na Capela Carver, em Costa Mesa, que tudo começou a se encaixar. O pastor Chuck Smith estava à frente, e aquele era um encontro onde as pessoas profetizavam livremente. De repente, uma mulher se levantou e disse algo que pareceu sair diretamente do coração de Deus: há um homem aqui chamado John. Em 3 dias, você terá sua própria igreja. Você está morando com seu pai e seu irmão, mas o Senhor está prestes a mudar isso. 3 dias depois, uma mulher desconhecida se aproximou de mim com um molho de chaves na mão. O Senhor me disse para te dar isso, ela disse, colocando-as na minha palma. É um prédio a 45 minutos daqui. É para você começar uma igreja. Naquele momento, eu não tinha palavras. Não tinha um time, não tinha recursos, não tinha experiência, mas tinha uma promessa. E foi assim, aos 21 anos, que comecei a pregar. As pessoas diziam que eu pregava como se viesse de outro planeta. Não era um estilo convencional, era como se as palavras não fossem minhas, mas sim uma mensagem que eu lia diretamente de uma fita dourada que passava diante dos meus olhos. Quando o Espírito me tomava, eu simplesmente falava o que via. Não era um discurso preparado, era uma revelação viva, como se o próprio Pai estivesse ditando cada palavra. E as pessoas sentiam isso. Elas não ouviam apenas um sermão, elas encontravam Deus ali, naquele lugar. Mas por trás de toda essa unção, havia uma ferida profunda que eu ainda não havia enfrentado. A rejeição, o abandono, os abusos que sofri na infância, tudo isso havia deixado marcas que eu tentava ignorar. Eu acreditava que, se alguém pudesse falhar com Deus, seria eu. Afinal, como alguém que havia sido arrancado de casa aos 9 anos, separado do pai, da mãe, dos irmãos, da escola, dos amigos, poderia confiar em algo estável? Como alguém que havia sido abusado física e sexualmente poderia acreditar que era amado? O inimigo usou essas feridas contra mim. Ele sussurrava: olha só o que você fez. Depois de tantos anos servindo a Deus, você caiu por um ano inteiro. Se alguém pode perder a salvação, é você. E, por um tempo, eu acreditei nessa mentira. Comecei a me apegar a doutrinas que prometiam segurança, como a ideia de que um cristão verdadeiro nunca poderia perder a salvação. Não porque eu entendesse isso biblicamente, mas porque eu precisava desesperadamente de algo que me fizesse sentir seguro. Mas a verdade é que a segurança não vem de uma doutrina, ela vem de um relacionamento.
E Deus não estava me condenando por minhas falhas, Ele estava me chamando de volta para si. Aquele ano de afastamento não foi o fim da minha história, foi apenas um capítulo. E, como todo capítulo difícil, ele me ensinou algo que eu jamais aprenderia de outra forma, que a graça de Deus não é para os perfeitos, mas para os quebrantados. Que sua fidelidade não depende da minha performance, mas do seu caráter. E que, mesmo quando tropeçamos, Ele está ali, estendendo a mão para nos levantar. Forte. Eu comecei a questionar: será que Deus vai me abandonar? Depois de perder meu pai, meu irmão, minhas duas irmãs, todos arrancados de mim. Eles não estavam mais na minha vida. E eu vivia com minha mãe em bairros periféricos, onde portas se abriam para pessoas que entravam para fazer o mal contra mim. Contra mim. As pessoas falam sobre abuso, mas comigo nunca chegou a acontecer, não porque eu fosse uma vítima fácil, mas porque eu lutava. Predadores não querem lidar com quem reage, eles buscam os frágeis, os que se submetem. Eu não era assim. Então, aquilo nunca deveria ter acontecido. Mas aconteceu. 3 vezes. E em cada uma delas, a mesma reação: esse cara é duro como osso. Não vai rolar. E, de fato, nunca se concretizou. Mas o trauma ficou. A sombra daquilo me acompanhou. E eu comecei a culpar Deus. Se Ele está no controle, por que permitiu isso? Mas aqui está a verdade que precisei aprender: Deus não é o autor do mal. Ele não é quem permite o abuso, a violência ou a dor. Quando dizemos que Deus está no controle, precisamos entender o que a Bíblia realmente ensina. Deus não é um ditador cósmico. Ele nos deu autoridade para trazer o seu reino à terra, não no sentido de uma teologia de dominação, mas no sentido de que fomos chamados a ser luz em meio às trevas. O Deus deste mundo, aquele que Jesus chamou de príncipe deste mundo, é quem busca roubar, matar e destruir. Foi Satanás quem recebeu o domínio temporário quando o homem pecou. E é ele quem instiga o tráfico humano, a violência doméstica, as drogas, a opressão. Deus não planejou nada disso. Ele não é o responsável pelas cicatrizes que carregamos. Vivemos em um mundo caído, habitado por pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E foi nesse mundo que eu carreguei as marcas daquilo que sofri. Como um jovem que foi espancado 3 vezes, que perdeu o pai, que foi abandonado pela mãe, ela mesma admitiu que não estava presente na minha vida, como alguém que ouviu de outros. Como você se criou sozinho, e teve que responder: eu me criei. Como alguém que apareceu no programa 60 Minutes como um dos últimos filhos, aqueles completamente abandonados pelos pais e deixados para sobreviver por conta própria, eu sei o que é sentir-se sozinho. Eu não tinha pai. Não tinha mãe. Não tinha irmãos. Não tinha irmãs. Não tinha nada. Deitava no meu quarto, encolhido em posição fetal, chorando até não ter mais lágrimas. Quando saí daquela casa, estava pronto para lutar. Lembrava-me de rastejar no chão, encolhido, sem entender o que havia acontecido. Eu tinha uma família, um lar, um pai, uma mãe, um irmão, 2 irmãs. E de repente, tudo foi arrancado. Fiquei sozinho. E decidi: vou sobreviver. Ninguém vai me machucar. Se tentarem, eu revido. Era como um gato acuado, pronto para atacar. Essa dor me levou a duvidar da fidelidade de Deus. Se Ele era bom, por que permitiu aquilo? Por que me deixou passar por tudo isso? E foi assim que me tornei um calvinista radical. Acreditava que, se Deus havia escolhido alguns para a salvação, então nada do que eu fizesse poderia mudar isso. Mas algo estranho acontecia. Toda vez que eu pregava o calvinismo, senti o Espírito Santo se afastar. A presença de Deus parecia se esvair. No entanto, quando pregava o que Ele realmente me mandava pregar, a graça que nos sustenta, a necessidade de perseverar até o fim, o fogo voltava. Foi então que percebi: o calvinismo, na sua essência, é uma forma de incredulidade. Pode até parecer fé: eu creio que nunca perderei a salvação, mas é uma negação da misericórdia de Deus, da sua fidelidade, da sua graça. É uma distorção criada por quem não quer acreditar que pode cair. Se Deus me escolheu, não preciso me preocupar. Mas a Bíblia diz:
todo aquele que quiser, é uma escolha. Deus não quer que ninguém pereça, Ele deseja que todos se arrependam. Deus quer que todos sejam salvos, não apenas alguns. O cerne do calvinismo é a ideia de que Deus predestinou alguns para o céu e outros para o inferno, independentemente da vontade deles. Como John Wesley disse a um pregador calvinista, o seu Deus é o pior dos demônios, pois mostra misericórdia a alguns e condena outros sem chance de salvação. É como se Deus fosse um assassino em série, criando pessoas apenas para destruí-las. Isso não é amor. Isso não é justiça. Isso não é o Deus da Bíblia. Eles também ensinam a segurança eterna, a ideia de que, uma vez salvo, sempre salvo, não importa o que faça. Usam termos teológicos como perseverança dos santos, mas no fundo é filosofia humana. Se eu creio, nada pode me separar de Deus. Mas a palavra diz que devemos permanecer até o fim. Não é uma garantia automática, é um chamado à fidelidade. E foi nessa crença que eu comecei a me perder. Não abandonei a vida de retidão, mas passei a perseguir aqueles que pregavam a verdadeira perseverança. Como Paulo antes da conversão, eu perseguia os que ensinavam que era preciso guardar a fé até o fim. Atacava qualquer um que dissesse que era possível cair. Eu me tornei o oposto do que hoje prego. Que me cercavam, mas não conseguiam me tocar. Era como se houvesse uma barreira invisível entre nós. Eles gritavam, rosnavam, tentavam me alcançar, mas algo os impedia. E então, Jesus falou novamente, com uma voz que não era alta, mas que ecoava dentro de mim como um trovão suave. Você vê o que acontece com aqueles que distorcem a verdade? Eles não apenas se perdem, mas arrastam outros consigo. Naquele momento, não foi o medo que me dominou, foi a clareza. Eu sempre soube que a Bíblia falava sobre a possibilidade de cair da graça, mas eu havia construído uma teologia inteira para negar isso. E agora, ali, diante da realidade que eu mesmo havia rejeitado, tudo o que eu pensava saber desmoronou. Não era uma questão de interpretação, mas de vida e morte. Não era sobre estar certo em um debate, mas sobre salvar almas de um destino que eu mesmo poderia compartilhar. Jesus não me mostrou aquilo para me condenar, mas para me despertar. Ele não disse, você já está condenado, mas, se continuar assim, será. E essa distinção fez toda a diferença. Porque, naquele instante, eu entendi que a misericórdia de Deus ainda estava disponível, mas só se eu estivesse disposto a mudar. Quando voltei a mim, ainda estava no sofá do meu quarto, mas tudo havia mudado. Não era mais o mesmo homem. Aquele que perseguia os que acreditavam na possibilidade de perder a salvação agora tremia diante da verdade que havia negado. E o mais irônico? Eu conhecia as Escrituras de cor. Sabia cada versículo que falava sobre perseverança, sobre vigilância, sobre o perigo de apostasia. Mas eu havia torcido cada um deles para encaixar na minha teologia. Foi então que comecei a fazer uma pergunta que nunca havia feito antes: e se eu estiver errado? Não era uma dúvida passageira, mas uma convicção que queimava dentro de mim. E, pela primeira vez, eu permiti que a palavra de Deus falasse por si mesma, sem filtro, sem distorção. Fui ao livro de Hebreus e li, porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Hebreus 10:26. E então, em 2 Pedro 2:20-22, as palavras me atingiram como um martelo, porque, se depois de terem escapado das contaminações do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Eu sempre havia explicado esses versículos como se fossem exceções, casos isolados, mas nunca como uma advertência real. E ali, diante da visão que havia tido, eles não podiam mais ser ignorados. A Bíblia não estava falando de pessoas que nunca haviam sido salvas, mas daqueles que, como eu, haviam conhecido a verdade e depois a haviam abandonado, ou pior, distorcido. O que me salvou não foi apenas a experiência sobrenatural, mas o fato de que, depois dela, eu voltei para as Escrituras com um coração quebrantado. Não era mais o teólogo arrogante que refutava tudo, mas um homem disposto a ser corrigido. E foi assim que comecei a pregar não o que eu queria que a Bíblia dissesse, mas o que ela realmente dizia. Hoje,
quando olho para trás, vejo que Deus não me mostrou aquilo para me envergonhar, mas para me resgatar. E a maior lição que aprendi foi esta: a verdade não é um sistema teológico que defendemos, mas uma pessoa, Jesus, que nos confronta quando nos desviamos. E se não estivermos dispostos a ser corrigidos por Ele, mesmo que isso signifique admitir que estávamos errados, então não estamos seguindo a verdade, mas uma versão dela que criamos para nós mesmos. Por fora. E eu não sei explicar como tudo isso funciona. Não entendo a teologia por trás da simbolização de cada detalhe. O que vi foram demônios que, à primeira vista, lembravam um rato, uma aranha e um macaco, mas não eram exatamente isso. Era como se suas formas carregassem traços daquilo, sem serem idênticas. É difícil descrever, mas dava para reconhecer as características, como se fossem uma distorção daquilo que conhecemos. Eles começaram a me zombar, a dizer coisas terríveis. Não vou repetir tudo o que ouvi, mas eram maldições, palavras que rasgavam a alma. E então aconteceu algo que não consigo explicar racionalmente. Comecei a ouvir não apenas aqueles 3, mas milhões de vozes demoníacas me amaldiçoando. Cada uma delas. Eu entendia cada palavra, cada tom, cada intenção por trás daquelas vozes. Não sei como isso é possível, até hoje não tenho uma explicação lógica. Humanamente, seria impossível. Se 3 pessoas falassem ao mesmo tempo, eu já não conseguiria distinguir nada. Mas ali, eu ouvia e compreendia cada uma daquelas milhões de vozes. E o peso disso era insuportável. A pressão era tão grande que comecei a afundar em desespero. Era como se minha mente fosse se despedaçar, como se eu fosse enlouquecer para sempre, condenado a ouvir aquele coro de ódio por toda a eternidade. Não havia escapatória. O tormento era indescritível. E então, em meio àquela escuridão, gritei: Criador do céu e da terra, tem misericórdia de mim. No mesmo instante, Jesus apareceu ao meu lado direito, como antes. E ele disse: Paz. Acalme-se, meu filho. Quando essas palavras saíram de sua boca, senti que ele e eu começamos a subir juntos, como se fôssemos puxados de volta para cima. E então, de repente, estava de volta ao meu corpo, sentado no sofá daquela sala. Minhas mãos tremiam, meu coração batia descontrolado. Eu estava exausto, abalado, mas lúcido o suficiente para entender uma coisa: o inferno é real. Não é algo que se possa ignorar, varrer para debaixo do tapete ou tratar como uma metáfora. Aquela experiência me sacudiu de tal forma que se tornou um ponto de virada. Foi ali que percebi como eu havia distorcido as Escrituras. Como, em vez de confiar no que Deus dizia, eu havia construído uma teologia que servia aos meus medos e inseguranças. E, ironicamente, depois daquilo, passei a crer ainda mais profundamente do que quando me considerava um calvinista. Como assim? Você pode perguntar. Porque o calvinismo, muitas vezes, não coloca a fé em Jesus, mas em um sistema. A minha fé, agora, está no próprio Cristo. E tenho a convicção de que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o fim. Tenho certeza de que aquilo que confiei a Ele, Ele é capaz de guardar até aquele dia. Tenho a segurança de que aquele que me chamou me sustentará até o fim. Sei que Ele pode preservar minha mente, meu corpo, minha alma, meu espírito, tudo o que sou está sendo transformado à imagem de Jesus. Isso não significa que sou perfeito. Mas tenho a confiança de que Ele é capaz de me guardar de cair e me apresentar irrepreensível diante do Pai. E essa confiança não vem do medo de perder a salvação, nem da insegurança de não ser amado. Não sirvo a Deus como um escravo movido pelo terror, mas como um filho que o ama. A Bíblia diz que não recebemos o espírito de escravidão para viver no medo, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O calvinismo, muitas vezes, é uma prisão. Mas quando recebemos o espírito de filiação, servimos a Deus não por obrigação, mas por amor. Como aqueles servos que, ao verem a bondade de seus senhores, se tornavam escravos voluntários por amor, dizendo: Este é um senhor fiel. Ele nunca me tratou mal. Eu o servirei por toda a vida. Assim é com Jesus. Sou um escravo por amor a Ele. E não sou vítima do medo.
Não vivo atormentado pela possibilidade de perder a salvação, nem pela dúvida de que Deus me ama. Muitos se afastam da fé, e a Bíblia diz que isso acontece por incredulidade. Quando deixamos de crer que o sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar, começamos a exaltar nosso pecado, nossas fraquezas ou nossas lutas acima da misericórdia e da graça de Deus. Mas Deus é bom. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem e o amam. Ele é um Deus bondoso. Se você acha que ele não é bom, mesmo que acredite que pode perder a salvação, não vai perseverar, porque essa é uma mentira saída do abismo. Deus quer que seus filhos cheguem ao fim da jornada. E há dois extremos perigosos: de um lado, o hipergraça, que banaliza o pecado; do outro, o terror religioso, que transforma Deus em um carrasco. Ambos são distorções. Um diz que não há consequências, o outro, que não há esperança. Mas a verdade está no equilíbrio. A Bíblia fala do temor do Senhor, mas não de um pavor paralisante. O temor verdadeiro é reverência, é reconhecer quem Ele é e viver de acordo com isso. E um dos mandamentos mais claros de Deus é crer nele. Muitos, em algum momento da vida, como eu, depois daquela experiência, acabam vivendo sob o peso de um medo doentio de Deus. Mas isso está errado. O Senhor me mostrou que esse tipo de medo não é o que Ele deseja. Não é assim que um filho deve se relacionar com o pai. Às vezes, eu duvidava até do amor de Deus por mim. Mas Ele me corrigiu. É algo tão básico, mas tão essencial. A Bíblia diz que o temor do Senhor, no Novo Testamento e no Antigo, é o princípio da sabedoria. E o que Ele pede? Que creiamos no que Ele diz. E o que Ele diz? Que nos ama. Que é misericordioso. Que ouve o clamor do coração quebrantado. Que está perto dos humildes. Que não despreza um espírito contrito. Que nos conhece desde o ventre materno, que conta os fios de cabelo da nossa cabeça, embora, no meu caso, já não haja muito o que contar. Que todos os seus pensamentos a nosso respeito são de paz. Que Ele nos formou, nos conhece e nos sustenta. E não há nada como a sensação de liberdade que Ele traz. O vento batendo no rosto, a estrada se abrindo à frente, a adrenalina correndo nas veias. Era como se, por alguns instantes, eu pudesse deixar para trás todas as preocupações, todos os fardos, e simplesmente existir naquele momento. E, naquela época, eu realmente acreditava que nada poderia me atingir. Que eu era invencível. Mas a vida, como sempre, tem suas próprias lições para ensinar. E ela não costuma perguntar se estamos prontos para aprendê-las. Naquele dia, eu estava voltando para casa depois de um culto, a mente ainda cheia das palavras que havia pregado, do peso da responsabilidade de pastorear um rebanho. A estrada estava molhada, o asfalto escorregadio por causa de uma chuva fina que havia caído mais cedo. Eu não estava correndo, não estava fazendo nada imprudente, pelo menos, não conscientemente. Mas, em um segundo, tudo mudou. Não lembro exatamente do que aconteceu. Talvez tenha sido uma poça de óleo, talvez um desnível na pista, talvez apenas um instante de distração. O que sei é que, de repente, a moto perdeu a aderência, e eu estava no chão. O impacto foi violento. O mundo girou, e por um momento, tudo ficou em silêncio. Depois, veio a dor, aguda, lancinante, como se cada osso do meu corpo tivesse sido quebrado e remontado de forma errada. Quando acordei no hospital, dias depois, a primeira coisa que vi foi o rosto preocupado da minha esposa. Ela estava ali, ao meu lado, com lágrimas nos olhos, segurando minha mão como se nunca mais fosse soltar. E eu soube, naquele instante, que algo havia mudado para sempre. Não era apenas o corpo quebrado, os ossos fraturados, as semanas de recuperação pela frente. Era algo mais profundo. Era como se, de repente, eu tivesse sido arrancado daquela ilusão de invencibilidade e colocado diante da realidade crua da minha própria fragilidade. Mas, no meio daquela dor, havia algo mais. Algo que não podia ser explicado apenas pela lógica ou pela medicina. Era a mesma presença que eu havia sentido anos antes, quando o Senhor me encontrou no meu desespero.
Era a certeza de que, mesmo ali, mesmo naquele momento de fraqueza extrema, ele ainda estava comigo. E não apenas comigo, ele estava me carregando. Eu não entendia tudo o que estava acontecendo. Não entendia por que aquilo havia me acontecido, por que Deus havia permitido que eu passasse por aquilo. Mas, de alguma forma, eu sabia que não estava sozinho. E que, mesmo nas quedas, mesmo nos momentos em que a vida parece nos esmagar, Ele continua ali, contando os fios de cabelo da nossa cabeça, segurando nossas mãos quando não temos mais forças para nos segurar. A recuperação foi lenta. Foram meses de fisioterapia, de aprender a andar de novo, de reaprender a viver com as limitações que aquele acidente havia deixado. Mas, em meio a tudo isso, havia uma pergunta que não me deixava em paz. Por quê? Por que Deus havia permitido aquilo? Por que Ele não havia me protegido, como eu acreditava que faria? Por que, depois de tudo que eu havia passado, depois de toda a minha entrega, eu ainda tinha que enfrentar mais essa provação? Foi então que comecei a entender algo que, até hoje, considero uma das verdades mais profundas da minha caminhada: Deus não nos prometeu uma vida sem dor. Ele não nos prometeu que nunca cairíamos, que nunca sofreríamos, que nunca seríamos quebrantados. O que Ele nos prometeu é que nunca nos deixaria sozinhos. Que, mesmo nas quedas, Ele estaria ali para nos levantar. Que, mesmo quando não entendemos seus caminhos, podemos confiar em seu amor. E foi isso que me sustentou. Não a certeza de que eu nunca mais cairia, mas a certeza de que, se caísse, Ele estaria ali para me ajudar a levantar. Não a ilusão de que eu era forte o suficiente para enfrentar tudo sozinho, mas a convicção de que sua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não a ideia de que eu tinha todas as respostas, mas a paz de saber que Ele as tem, mesmo quando eu não consigo enxergá-las. Aquele acidente não foi o fim da minha história. Foi apenas mais um capítulo. E, de certa forma, foi um capítulo necessário. Porque foi ali que aprendi, de uma vez por todas, que a fé não é sobre nunca cair. A fé é sobre confiar que, mesmo quando caímos, Deus está ali para nos levantar. Que, mesmo quando não entendemos, podemos descansar em seu amor. Que, mesmo quando tudo parece desabar ao nosso redor, Ele continua sendo o mesmo, fiel, misericordioso, presente. E, se há uma coisa que eu gostaria que você guardasse hoje, é isso: Deus não está esperando que você seja perfeito. Ele não está esperando que você nunca erre, nunca caia, nunca duvide. Ele está esperando que você confie nele. Que você se levante, mesmo quando estiver machucado, e diga: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. Porque, no fim das contas, não é a nossa força que nos leva até o fim. É a dele. Não é a nossa fidelidade que nos sustenta. É a dele. Não é a nossa capacidade de nunca cair que nos define. É a sua capacidade de nos levantar, todas as vezes. Mas aqui está a verdade que precisamos entender: o mundo vai sempre tentar nos convencer de que nossos limites são definitivos. Os médicos, as estatísticas, até mesmo as pessoas que nos amam, todos podem olhar para uma situação e dizer: isso não tem solução. Você nunca mais vai andar. Nunca mais vai ser o mesmo. E, por um momento, até acreditamos. Porque a dor é real. As cicatrizes são reais. A paralisia, o medo, a incerteza, tudo isso pesa como uma pedra sobre o peito. Mas Deus não olha para o que é. Ele olha para o que pode ser. Ele não vê apenas ossos quebrados e nervos danificados, ele vê um corpo que ele mesmo criou, um espírito que ele mesmo soprou, e uma história que ele ainda não terminou de escrever. Quando os médicos disseram que eu não sobreviveria, ele já estava trabalhando. Quando as enfermeiras olhavam para mim com pena, ele me envolvia em sua glória. Quando o mundo dizia impossível, ele respondia: eu sou o Deus do possível. E sabe o que é mais incrível? Não foi a minha fé que me curou. Foi a dele. Não foi a minha força que me levantou. Foi a dele. Não foi a minha determinação que me fez andar de novo. Foi o poder dele fluindo através de mim, como aquele óleo que escorreu da minha cabeça, tocando cada parte quebrada do meu corpo. Porque, no fim das contas, não somos nós que realizamos milagres. Somos apenas os vasos, frágeis, imperfeitos,
às vezes até duvidosos, que Ele escolhe usar. E aqui está a lição que ninguém nos ensina: Deus não precisa da nossa perfeição para fazer o seu trabalho. Ele não espera que tenhamos todas as respostas. Ele não exige que estejamos fortes o tempo todo. Ele só pede uma coisa: que confiemos. Mesmo quando a dor é insuportável. Mesmo quando as portas se fecham. Mesmo quando o mundo inteiro diz não. Porque, no momento em que paramos de confiar em nós mesmos e começamos a confiar nele, algo extraordinário acontece. As leis da natureza se dobram. As estatísticas perdem o sentido. E o que era impossível se torna apenas mais uma página da história que Deus está escrevendo, com você, apesar de você, e para você. Então, se hoje você está deitado em uma cama de hospital, ou preso em uma cadeira de rodas, ou lutando contra uma dor que parece não ter fim, lembre-se, Deus não terminou com você. Ele não te abandonou naquele acidente, naquela doença, naquela perda. Ele está ali, no meio do caos, esperando que você olhe para ele e diga: eu não entendo, mas eu confio. Porque, no final, não é a sua capacidade que vai te levar adiante. É a dele. E a dele nunca falha. Em uma sala pequena, com apenas 2 pessoas sentadas em cadeiras dobráveis. Eu não esperava muito, afinal, era só mais um encontro de estudo bíblico entre tantos. Mas algo naquela noite me chamou a atenção. Não era o número de pessoas, nem a grandiosidade do lugar, nem mesmo a eloquência de quem ensinava. Era a simplicidade. A sinceridade. Aquele momento em que, mesmo sem perceber, Deus estava preparando algo muito maior do que eu podia imaginar. Eu fui lá para encorajar Ron, mas, no fundo, era Deus quem estava me encorajando. Porque, às vezes, Ele usa os lugares mais improváveis para nos lembrar de que sua voz não precisa de palcos, nem de multidões, nem de holofotes. Ela ecoa nos corredores vazios, nas salas quase desertas, nas conversas que parecem não levar a lugar nenhum. E foi ali, naquele encontro de apenas 3 pessoas, que comecei a entender uma verdade profunda: Deus não mede o sucesso pelo tamanho do público, mas pela profundidade do coração. Depois daquela noite, algo mudou. Não foi uma revelação estrondosa, nem um sinal sobrenatural com fogo do céu. Foi algo mais sutil, mas igualmente poderoso, uma convicção crescente de que Deus estava me chamando para algo novo. Não era um chamado para ser o centro das atenções, mas para ser um instrumento, mesmo que imperfeito, mesmo que inseguro, mesmo que sem todas as respostas. E assim, aos poucos, aquilo que começou como um simples gesto de apoio se transformou em algo maior. Ron e eu continuamos nos encontrando. O grupo cresceu. Não porque fizemos algo extraordinário, mas porque Deus usou a nossa disposição. E, de repente, estávamos pastoreando uma igreja. Não uma mega igreja com milhares de membros, mas uma comunidade pequena, onde as pessoas se conheciam pelo nome, onde as dores eram compartilhadas sem máscaras, onde a presença de Deus não era anunciada por luzes e efeitos especiais, mas sentida na quietude de um abraço ou no silêncio de uma oração. Claro que houve desafios. Sempre há. Houve momentos de dúvida, de cansaço, de questionamentos. Houve noites em que eu me perguntei se estava no caminho certo, se aquilo fazia sentido, se Deus realmente estava agindo ou se era tudo fruto da minha imaginação. Mas, em cada uma dessas horas, Ele me lembrava daquela noite, a noite em que fui para encorajar e acabei sendo encorajado. A noite em que aprendi que o chamado de Deus nem sempre vem com um roteiro, mas sempre vem com sua presença. E hoje, quando olho para trás, vejo que não foi o tamanho da igreja que importou, nem o reconhecimento, nem os resultados visíveis. O que realmente fez diferença foi a fidelidade de Deus em nos guiar, mesmo quando não víamos o próximo passo, e a nossa fidelidade em dizer sim, mesmo quando não entendíamos o plano. Porque, no final, não é sobre construir impérios. É sobre construir vidas. E vidas não são construídas com estratégias mirabolantes, mas com amor constante, com paciência, com a disposição de estar presente, mesmo quando ninguém mais está olhando. Minha esposa e eu pastoreamos juntos por todos esses anos, e posso dizer com toda certeza, não foi fácil. Houve tempestades, houve perdas,
houve momentos em que a única coisa que nos manteve de pé foi a lembrança de que Deus não nos chamou para o conforto, mas para a missão. E a missão, às vezes, dói. Às vezes, exige sacrifícios. Às vezes, nos faz questionar tudo. Mas também nos enche de uma alegria que não pode ser explicada, uma paz que não depende das circunstâncias, uma esperança que não se apaga, mesmo nas noites mais escuras. E sabe o que é mais incrível? Deus não precisa de heróis. Ele não precisa de pessoas perfeitas, nem de superpastores, nem de pregadores eloquentes. Ele precisa de gente disposta. Gente que, mesmo com medo, diga, eis-me aqui. Gente que, mesmo sem entender, confie. Gente que, mesmo ferida, ainda ame. Porque, no final das contas, o milagre não está no que fazemos, mas em quem Ele é. E Ele nunca muda. Nunca falha. Nunca nos abandona, nem nos hospitais, nem nas cadeiras de rodas, nem nas salas vazias, nem nos momentos em que tudo parece perdido. Então, se hoje você está em um lugar pequeno, em um ministério que parece insignificante, em uma situação que ninguém mais vê, lembre-se, Deus está trabalhando. Ele sempre trabalha nos bastidores. E, muitas vezes, os maiores milagres acontecem justamente onde ninguém está olhando. Porque o reino de Deus não é medido em números, mas em transformação. E a transformação começa quando alguém diz, sim, Senhor. Mesmo que seja só eu. Mesmo que seja aqui. Mesmo que ninguém mais entenda, em um lugar escondido. Imagine só, 2 homens, com um sonho que parecia impossível, decidiram começar algo que ninguém mais acreditava. Não havia plateia, não havia aplausos, não havia um grande palco. Eram apenas eles, uma visão e a certeza de que Deus estava no controle. E sabe o que aconteceu? Em 3 meses, já eram 45 pessoas reunidas. Uma igreja nasceu, cresceu e se tornou uma comunidade forte, que durou 14 anos. Não foi por acaso. Foi porque, quando Deus inspira, Ele também capacita. Quando Ele chama, Ele mesmo abre o caminho. E o que Ele determina, Ele sustenta. Muitas vezes, achamos que precisamos de um exército para começar algo grandioso. Mas a verdade é que Deus não precisa de multidões para fazer milagres. Ele precisa de pessoas dispostas a dizer sim, mesmo quando tudo ao redor diz não. Mesmo quando só há 2. Mesmo quando ninguém mais entende. Porque o reino de Deus não é construído com números, mas com fé. E fé é acreditar que, no lugar onde você está, Deus já está trabalhando. E aqui está a chave. O que você fala sobre si mesmo e sobre sua situação determina o que você colhe. Se você semeia palavras de dúvida, colherá incerteza. Se semeia medo, colherá paralisia. Mas se você escolhe declarar o que Deus diz sobre você, algo extraordinário acontece. A palavra de Deus não é apenas um texto antigo, ela é viva, ativa e capaz de transformar realidades. Quando você profetiza a verdade de Deus sobre sua vida, você ativa o poder que já está dentro de você. Então, comece hoje. Não espere que as circunstâncias mudem para então falar bem de si mesmo. Fale primeiro, e veja as circunstâncias se alinharem. Diga, Senhor, Tu me amas. Tu estás comigo. Tu não estás contra mim, mas a meu favor. Tu tens planos de paz para mim. Tu me livrarás. Tu me guardarás. Tu me salvas. Eu sou abençoado. Sou justiça de Deus. Sou nova criatura. Sou curado pelas feridas de Jesus. Sou amado. Sou amado com o mesmo amor com que o Pai ama o Filho. O Espírito Santo habita em mim. Sou parte do amado. Estou no Pai, no Filho e no Espírito. Sou abençoado. Essas não são apenas palavras bonitas. São sementes de vida. E quando você as planta com fé, elas crescem, frutificam e mudam tudo ao seu redor. O inimigo quer que você fale morte, fracasso, medo, limitação. Mas Deus quer que você fale vida. Que você concorde com o reino que já está dentro de você. Porque o reino de Deus não é algo distante. Ele está em você. E é de dentro para fora que as coisas mudam. Então,
Não profetize sobre o que você vê. Não profetize sobre o que você sente. Não profetize sobre as circunstâncias. Profetize a partir do que Deus diz. A partir do Rei que habita em você. A partir da esperança que não pode ser abalada. Porque essa é a hora. Essa é a estação. Não importa se você já trabalhou muito e ainda não viu o fruto. Não importa se você se sente cansado ou esquecido. Deus está dizendo: este é o tempo da colheita. Alguns plantaram em lágrimas, outros em silêncio. Alguns trabalharam sob o sol escaldante e não viram recompensa. Mas agora é a hora. O que você semeou, você colherá. E o que você não plantou, mas outros plantaram antes de você, você também colherá. Porque este é o tempo de Deus. E Ele não deixa nenhum de seus filhos para trás. Você foi chamado para este momento. Você foi escolhido para esta geração. Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e Ele não desiste de quem Ele ama. Toda rejeição é quebrada agora, em nome de Jesus. Todo trauma é desfeito. Toda mentira que tentou te definir é destruída. Em seu lugar, vem o amor, a aprovação e a aceitação do Pai. Você é amado. Você é capaz. Você é chamado. E o Espírito Santo está dizendo: levante-se. Pegue a sua foice. Porque a colheita está pronta. E você faz parte dela. Não é hora de ficar parado. É hora de agir. É hora de crer. É hora de declarar. Porque o que Deus começou em você, Ele vai terminar. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, vá em frente. Mesmo que seja só você. Mesmo que seja aqui. Mesmo que ninguém mais entenda. Deus está com você. E Ele sempre cumpre o que promete. O Espírito de Deus está declarando sobre aqueles que estão prestes a realizar uma obra grandiosa na terra, por meio da sua igreja, nestes últimos dias. Não é um chamado comum. Não é uma tarefa qualquer. É o momento em que Deus escolhe mãos, pés e vozes para manifestar o seu poder, para trazer transformação, para escrever história. E em nome de Jesus, nós simplesmente nos rendemos ao Pai. Nós o exaltamos. Nós o glorificamos. Porque Ele é digno. Porque Ele é fiel. Porque Ele é o sim de todas as promessas. O que Ele disse, Ele fará. O que Ele planejou, Ele executará. E quando Ele diz sim, não há espaço para dúvida, não há lugar para hesitação. Você é esse sim. A igreja é esse sim. Cada palavra profética, cada sonho plantado no coração, cada promessa sussurrada pelo Espírito, tudo isso é um sim de Deus para você. E quando Ele diz sim, o céu se move, os impossíveis se dobram, e o que parecia distante se torna realidade diante dos seus olhos. Então, levante-se. Abra a boca. Estenda as mãos. Porque o sim de Deus não é apenas uma resposta, é uma convocação. É o convite para participar de algo maior do que você, algo que vai além do seu entendimento, algo que vai marcar gerações. E quando você diz sim de volta, o céu responde: sim, 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 sim. Porque com Deus, nunca é tarde demais. Nunca é impossível demais. Nunca é você sozinho demais. Ele está dizendo sim para você hoje. E o seu sim muda tudo.